Então, pessoal, estamos de volta agora, né, nesse terceiro estudo desse segundo trimestre de 2018, para explorarmos aqui as entrelinhas que estão na lição de domingo, que tem como título A Estrutura do Apocalipse. E esse vídeo vale a pena, né, dar um joinha, compartilhar no WhatsApp também com seu amigo, porque nós vamos apresentar aqui alguns conceitos bastante interessantes sobre esse livro, né, que é tão desconhecido aí na sociedade, aí na comunidade cristã. Nós vamos começar explorando a estrutura mesmo, e nós vamos ver que às vezes o livro de Apocalipse, né, ele é muito elaborado e parece que ele tem partes desconexas, que são difíceis de entender. A minha pergunta é, existe uma estrutura, Alexandre, que nos facilitaria o entendimento desse livro? Ou seja, ele tem uma organização dentro dele que é possível observar? É interessante a questão, Lúcio, e existe sim. A gente não vai entrar no estudo aqui, nos pormenores de cada um dos versos, porque é muito verso. Mas esse pescador, uma pessoa rústica, simples que a gente viu, ele foi iluminado pelo Espírito Santo e ele recebeu uma mensagem maravilhosa. Ele produziu uma obra que tem um sentido e uma estrutura literária extremamente elaborada, extremamente elaborada. Então fica a mensagem de que às vezes a gente olha, teve até um comentário aí olhando os vídeos do canal, falando: nossa, eu tenho tanta dificuldade de entender, eu não sou capaz, eu acho que não tenho capacidade de inteligência. Um pescador rústico, simples, lá do interior, da margem do Mar da Galileia, esse cara foi usado por Deus para produzir uma obra de valor profético, de valor escatológico, de valor espiritual e de valor literário também muito grande. Então a gente vai estudar um pouco sobre a estrutura do livro de Apocalipse, como que ele está escrito. Nós vamos usar como guia esse livro do Merwin Maxwell, Uma Nova Era segundo as Profecias do Apocalipse. É um livro da Casa Publicadora Brasileira, recomendo ele, é um livro muito legal, e a gente vai desenvolver um pouco a partir das ideias desse autor. Tem uma organização aqui, um quadro, que apresenta melhor como que é essa narrativa, uma narrativa em forma de quiasma. Então vamos olhar para o quadro e entender um pouco melhor o que é esse tal desse quiasma. Já está aqui, né? O quiasma, pessoal, ele funciona na forma, segundo o Maxwell, né, ele funciona na forma de uma lista dupla de itens que são correlacionados, em oposição. O primeiro ao último. Então, o livro de Apocalipse ele faz mais sentido literário, a estrutura narrativa dele, ele linka um primeiro bloco ao último bloco, um segundo ao penúltimo, depois aqui no meio a mesma coisa, um terceiro a antepenúltimo. Essa estrutura em quiasma, ela não é exatamente o paralelismo profético que a gente está acostumado. No paralelismo profético simples, que existe dentro de Apocalipse também, nós temos uma profecia que se expande, que se expande, que se expande, estando sempre em paralelo. Na estrutura de quiasma, às vezes, e geralmente, a última parte é uma resposta à primeira. Como que a gente visualiza isso na prática? Nós temos essa primeira etapa aqui, as 7 igrejas. Ela está lá, essa passagem em Apocalipse 1 até Apocalipse 3, 22. São apresentadas várias igrejas da Ásia. Todas elas apresentam os sofrimentos do povo de Deus ao longo do tempo. Isso aqui na primeira parte. Se a gente vai lá para o final de Apocalipse, nós temos uma outra igreja apresentada e uma outra cidade apresentada. Essa outra igreja é o Israel espiritual, e essa nova cidade é a Nova Jerusalém. Então, se no primeiro nós temos o sofrimento do povo de Deus ao longo do tempo, na parte final nós temos Cristo recompensando a sua igreja, que agora desfruta de paz e está reunida em apenas uma cidade. Aqui na Nova Jerusalém, Cristo é a luz. Lá na primeira parte, Cristo passeia entre os 7 candeeiros. Se a gente for agora para essa estrutura na segunda parte, depois dessas 7 igrejas, nós temos os 7 selos. E, em especial, lá na passagem em capítulo 6, versículos de 9 a 10, aqui estão os 7 selos, na parte do capítulo 6, versículos de 9 a 10, existe uma cena em que são apresentadas as almas dos mártires debaixo do altar, clamando por justiça. Se a gente vem aqui na parte do milênio, 19 a 21, os capítulos, lá na passagem capítulo 20, versículos 4 a 6, são vistas as almas ressuscitadas agora, entronizadas. Então aquelas almas que clamavam por justiça antes, aqui são apresentadas na glória, na paz, na tranquilidade da nova terra. Outra estrutura interessante, nós temos uma mulher adúltera, aqui nessa parte de Babilônia.
nós temos aqui na parte da mãe, da mulher vestida de branco, lá em Apocalipse 12, a figura da mulher também, num sistema de tese e de antitese, então são unidades de oposição. As duas estão no deserto, os filhos da mulher de branco guardam os mandamentos de Deus, as filhas de Babilônia são prostitutas. Uma é perseguida pelo dragão, a outra está montada sobre a besta. Então existem paralelos aqui também. Se a gente segue mais agora, na parte dos 7 selos, e são em paralelo com o milênio, desculpa, as 7 trombetas apresentam os juízos de Deus ao longo do tempo. Existem as 7 últimas pragas, então as 7 trombetas em paralelo com as 7 últimas pragas, que apresentam os juízos de Deus na parte final da história da humanidade. Se a gente vê a estrutura geral do livro de Apocalipse, a gente pode dividir ele em 2 partes grandes. Uma primeira parte apresenta profecias históricas. Eu vou pedir para o Lúcio tirar o zoom agora, a gente conseguir ver a totalidade. Nessa primeira grande parte do livro de Apocalipse, a gente consegue ver uma parte de profecias históricas. Então apresentam a jornada do povo de Deus na terra ao longo de todo o tempo, ao longo de toda a história da humanidade a partir de João. E nós temos uma segunda parte. Essa segunda parte do livro de Apocalipse, a gente chama ela de parte escatológica. Escatologia é uma palavra com dois sentidos, né? Escatologia pode ser qualquer estudo profético, religioso, ou pode ser, mais especificamente, entendida como as profecias relacionadas especialmente ao tempo do fim. Então, na primeira porção do livro de Apocalipse, nós temos a jornada da Igreja de Deus na Terra, ao longo do tempo. E na segunda parte do livro de Apocalipse nós temos os eventos finais, os últimos dias dessa terra. Essas 2 porções e essa estrutura de quiasma, em que uma porção faz referência o tempo inteiro à outra, ajuda a gente a compreender melhor a estrutura desse livro. É uma estrutura narrativa muito elaborada, é uma estrutura muito complexa, é uma estrutura que foi inspirada por Deus, nós acreditamos, e que teve como instrumento de sua redação um homem que era extremamente simples. Não temos como entrar em todos os detalhes da profecia, mas fica a dica de leitura. Se você quiser uma leitura muito bem organizada, vocês peguem esse livro do Maxwell, tem na casa, é uma leitura que vale a pena e trabalha esses e muito mais temas com uma maior profundidade. Pessoal, depois dessa explicação, né, sobre a estrutura aí essa estrutura simétrica do livro de Apocalipse, nós vamos continuar ainda no assunto de domingo, a estrutura do Apocalipse, e agora nós vamos explorar um pouco dos textos que o autor sugere aqui como leitura para que você chegue nas respostas, né, das perguntas, pergunta 1 e pergunta 2. Nós vamos trazer a resposta não, nós vamos simplesmente, né, contextualizar aqui os textos. O Ricardo preparou alguns slides, espero aí que seja proveitoso para vocês. Vamos lá. A base desses slides é com relação à pergunta número 1 do domingo e a pergunta número 2, que fala de 1 Coríntios, do capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 11, e a primeira parte. Vamos lá. Pode passar, Lúcio. O que a gente vê? 1 Coríntios 10, aqui temos o 1 e o 2, versículo 1 e versículo 2. Olha, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem. Nós vamos ver um pouquinho que nuvem que é essa. E todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Vamos entender um pouquinho o que é essa nuvem. A expressão hebraica para nuvem, aqui a gente tira prefixo aqui, é anã. A expressão molhar, imergir, banhar, né, taval, né? E essa expressão é utilizada para um ato de submeter produtos agrícolas à cobrança do dízimo, ou seja, é uma expressão utilizada para santificação. Aquilo que é separado, o dízimo é separado, assim como aquela parcela do produto agrícola é separada. Então, agora, próximo slide, Lúcio, para a gente ir para o Antigo Testamento. Aqui é o seguinte, tem uma variante textual no grego. Né? Dentro dessa variante textual, alguns entendem que a voz seria passiva. Então, seria o sentido do quê? Foram batizados. Porque a prática cristã é alguém batizar, um pastor batizar. Agora, outros entendem que seria na voz média, que significa ser batizado, porque na prática judaica é a pessoa que se batiza. Independente de qualquer coisa, se entende que a expressão ali se refere ao batismo, o ato cerimonial. Vamos lá. Aqui, no Êxodo 13, 21, o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvens,
para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Quando o povo de Deus estava vagando pelo ermo, pelo deserto, havia uma nuvem protetora. Antes disso, eles saíram do Egito, o mar se abriu, então é uma alusão também à passagem deles pelo Mar Vermelho, e depois eles passaram, que é um símbolo do batismo, e depois eles passaram pelo Mar Vermelho, essa nuvem protetora de dia e de noite também ela é feita uma alusão naquele versículo com relação ao batismo. Ou seja, o batismo é um ato, é uma via de duas mãos. Tem a nossa parte e tem a parte do alto que atua como uma nuvem protetora. Próximo. Tá. E todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Nós vamos entender um pouquinho essa pedra que os seguia aqui. A expressão sur, rocha, penhasco, penha, fortaleza, às vezes empregada para Deus, às vezes empregada para professor, para protetor. No Talmud fala que uma pedra acompanhava aquele povo, e essa pedra provia água para esse povo. Vamos lá para o próximo. Êxodo 17:6. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Heleb, e tu ferirás a rocha, e dela sairão água, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante de todos os olhos do ancião de Israel. A esse evento literal que se referia. A gente vê em Números. Toma a vara e ajunta a congregação, tu, Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás a água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Veja que tem algo literal. Só que o Cristo aqui, em várias oportunidades, ele é trabalhado como a água da vida, aquela água que não cessa. Você nunca mais você vai sentir sede. Próximo. Aqui a gente tem Isaías, faz a mesma referência. E não tinham sede quando os levava pelo deserto, fez decorrer a água da rocha, fendeu a rocha e as águas correram. Deuteronômio, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões, e a terra seca, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha pederneira. Vamos lá, próximo dos slides. Agora 5-11. Mas Deus não se agradou da maioria da parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme essa escritura. O povo assentou-se a comer e a beber, levantou-se para folgar, e não nos forniquemos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia de 23 mil. Bom, veja bem, o ermo, né, o deserto, na Bíblia, na Torá, simboliza a purificação do povo. No Novo Testamento, Cristo foi para o deserto. O deserto aqui é um símbolo de purificação do povo de Deus. Vamos lá, próximo. E não tentamos a Cristo como algum deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis como também algum deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins do século. E esse exemplo literal deles, para todo aquele cristão que passa pelo processo de santificação, irá passar por coisas que irão atrapalhar. Essa serpente, tudo, a fome, a sede, tudo aquilo que aconteceu com eles tem uma simbologia que é aplicada a nós no processo de santificação da nossa vida. Próximo. Apocalipse, agora a segunda pergunta, Apocalipse 1:17. E apareceu um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, e a lua debaixo dos seus pés, e sobre a sua cabeça uma coroa com 12 estrelas. Essa mulher aqui, a igreja, essa vestida de sol, nós já falamos no vídeo anterior, quem quiser um aprofundamento pode ir lá no vídeo anterior. Sol aqui é a presença de Deus. Lua, que nós já falamos que é uma alusão a Moisés e aos profetas, ou seja, a palavra de Deus. Tem uma relação também com o calendário, dá uma pesquisadinha lá. Essa coroa, no caso, a vitória. 12 estrelas, aqui é o símbolo de povo de Deus, e aqui é o símbolo do povo, que essa estrela ela é associada a mensageiro no Antigo Testamento. E ela estava grávida. No caso aqui, essa igreja estava grávida de quem? Do Messias. Ele estava com dores de parto e com ânsias para dar à luz. O Messias estava vindo.
E apareceu outro sinal no céu, eis que era um grande dragão vermelho, aqui no caso Satanás, que tinha 7 cabeças. Aí nós já explicamos essas 7 cabeças, são 7 povos, é o Egito, é o Império Assírio, Babilônia, daí Medo-Pérsia, grego-macedônico, aí Roma papal e Roma pagã, por isso 7 cabeças. Satanás utilizando esses poderes. E sobre as suas cabeças 7 diademas. Aqui, 7 diademas é um símbolo de batalha, de luta e de vitória. Vamos lá, próximo. E a sua cauda levava arrastando a terceira parte das estrelas do céu. Aqui é Satanás levando a terceira parte dos anjos do céu. Lançou sobre a terra. E o dragão parou-se diante da mulher que havia dado à luz, no caso o Messias, para que, dando ela à luz, tragasse o seu filho. Aqui a gente vê Herodes perseguindo o Cristo logo ao nascimento. E deu à luz e pariu um filho macho, que havia de apacentar, governar toda a gente, todas as nações, com vara de ferro, e seu filho foi arrebatado para Deus, o Messias indo para o céu, e para o seu trono de novo. E a mulher fugiu para o deserto. Ou seja, essa igreja, por um período, agora nós damos um salto histórico, passamos Constantino, né? Ela não é mais Roma pagã, que agora é Roma papal, persegue aqueles que querem guardar a palavra, aonde tinha lugar aparelhado de Deus. Para lá mantinham 1270 dias. Falamos no vídeo passado também, dá uma olhadinha nisso. Tempos e metade de um tempo de Daniel. Isso. E fez uma batalha no céu. Miguel e seus anjos combatiam contra o dragão, e combatia o dragão contra os seus anjos. O Messias sobe para o céu, não há mais lugar, no caso, para Satanás lá, mas não prevalece, não foram mais fortes, nem mais foi o seu lugar achado nos céus. E foram lançados o grande dragão, essa antiga serpente, chamado Diabo Satanás, que engana todo mundo. Ele foi lançado para a terra e seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora, feita a chegada, está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e a potência do Senhor, do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, ao qual diante de nosso Deus o acusava de dia e de noite. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Portanto, alegrai-vos os céus e os que neles habitais. Ai dos moradores da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E vendo o dragão que o lançaram na terra, perseguiu a mulher que deu à luz ao filho macho. E foram dadas à mulher 2 asas. Essas 2 asas aqui é um símbolo de que foi pronta a ajuda para preservar aquele povo que estava com a palavra. E o seu lugar, onde é sustentada por um tempos, metade de um tempo, e o tempo fora a presença da serpente. A gente fez um estudo aprofundado, falando do calendário, foi na lição 1. Dá uma olhadinha lá na lição 1, conflito cósmico, que tem uma análise mais aprofundada sobre isso. E a serpente lançou de sua boca, atrás após a mulher, água como rio, para que o rio fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher. Aqui nós já estamos num período histórico já da Reforma Protestante. Essa terra aqui seriam governos da Europa que começaram a ajudar os protestantes, no caso Lutero é um exemplo disso. E a terra abriu a sua boca e tragou o rio. Aqui o rio, aqui a água, a profecia seriam povos que perseguiam esse povo, que o dragão lançaram de sua boca. Essa interpretação aqui é do Uraís Grit, falamos disso no vídeo anterior também. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra contra o remanescente de sua semente. Quando a gente falar das igrejas, isso aqui vai ficar um pouco mais claro, porque isso daqui se refere justamente ao período das 7 igrejas, os quais guardaram os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, pessoal, aí está a estrutura do Apocalipse, né? 2 comentários bastante enriquecedores aí, verso a verso, e também sobre o quiasmos. Bom, nós encerramos então a lição de domingo e daqui a pouco então nos vemos na lição de segunda-feira.